Boa noite, meus amigos. Que as bênçãos do mais alto recaiam sobre todos nós. Boa noite, Nelson. Boa noite, Zuca. É um prazer estarmos juntos mais uma vez para falarmos dos ensinamentos de Jesus através da doutrina espírita, falarmos do ensinamento moral de Jesus através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, mas também hoje abordaremos uma mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, ditada pelo Espírito Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Além disso, e por fim, também abordaremos uma questão do livro dos Espíritos. Bem-vindo, André! Um abraço. Então, vamos a alguns recados da nossa casa, que tradicionalmente sempre damos esses recados para que todos possam compreender o funcionamento da nossa casa. Boa noite, Susan. Um abraço. Então, a nossa casa, ela funciona todos os dias presencialmente, com exceção do sábado, em que, embora haja um curso presencial de mediunidade, não é aberto para o público, mas em todos os demais dias a casa abre. Então, no domingo, às 9 horas, nós temos palestra, temos evangelização infantil, também às 9 horas, e temos o passe. Nós retornamos com os passes em nossas atividades presenciais na Casa Espírita Maria de Nazaré. Na segunda-feira, às 19h30, nós temos assistência espiritual, palestra e passe. Na terça, estudo de O Livro dos Espíritos, às 19 horas, das 19 às 20. Na quarta-feira, temos palestra e passe às 20 horas. Na quinta-feira, é um estudo que acontece no período da tarde, das 15 às 16. Nesta ocasião, são abordadas as obras Pão Nosso, Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos, das 15 às 16. Já na sexta-feira, às 19 horas, nós temos a palestra exclusivamente evangélica, ou seja, voltada para a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, sempre às 19 horas. Essas são as atividades presenciais, mas temos também as atividades virtuais. Boa noite, Beth, um abraço. Então, as atividades virtuais se constituem em nossas lives, que acontecem todas de segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas. Nos revezamos João Firmino, eu, Ricardo, Alex e Rubens. Então, essa é a equipe, né, em que nos revezamos para poder levar a vocês o Espiritismo, esta doutrina que esclarece, liberta, consola. Então, além disso, nós temos um curso básico de Espiritismo. Pessoal, dá tempo de entrar a qualquer momento, basta obter mais informações pelo nosso número do WhatsApp, que é o 963004552. Repetindo, 963004552. Quem quiser ainda fazer parte, se inscrever nesse curso básico de Espiritismo, é o Ezequiel quem ministra, né, as aulas. Então, fiquem à vontade. Ainda dá tempo de entrar. Brandina, Marilda, um abraço, boa noite. Então, essas são as nossas atividades. Por fim, nós temos também uma atividade que acontece uma vez por mês, no último domingo de cada mês, às 16 horas, que é o nosso Evangelho Online. Neste Evangelho, todos nós temos a oportunidade de virtualmente estarmos juntos, Ezequiel, Arielle, eu e João e mais amigos, né? Podem estar juntos ali fazendo Evangelho. Então, quem tiver interesse em participar, basta entrar em contato através do número do nosso WhatsApp, manifestando interesse em participar desta atividade. Meus amigos, a nossa feira do Livro Espírita ainda continua, preços reduzidíssimos de R$1, R$2, R$3 e R$5. O livro mais caro, como eu costumo dizer,
é R$5. Então, vamos participar. Durante todo esse mês, nós ainda teremos a nossa feira, a exposição de livros. E é isso, meus amigos. São essas as informações. Então, vamos fazer a nossa prece, unindo os nossos corações, os nossos pensamentos, nossos melhores sentimentos. Fechemos os nossos olhos físicos, materiais e abramos o nosso coração, os olhos espirituais, fazendo a prece que Jesus, Divino Pastor, nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Que assim seja. Graças a Deus e graças a Jesus. Vamos agora, então, para a abordagem da primeira obra de hoje, que é o livro Caminho, Verdade e Vida. Nós estudaremos de forma breve, bem ligeira, porque o tempo é escasso, né? Na nossa live. Então, nós vamos abordar a lição de número 13, cujo título é Que é a carne? Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Paulo, Gálatas 5:25. Quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos muitas vezes falaram de concupiscências da carne, de seus criminosos impulsos e nocivos desejos. Nós mesmos frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo para tornar mais acessíveis a Evangelho. O próprio Mestre, como elemento divino, é forte, mas que a carne, como expressão humana, é fraca. Entretanto, que é a carne? Cada personalidade espiritual tem o seu corpo fluídico. E ainda não percebestes, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados? Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei da hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo e não determina por si. Podemos figurá-lo como casa terrestre, dentro da qual o espírito é dirigente, habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre o planeta, os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da carne. É preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, acordando-lhe as faculdades de disciplinador e renovador de si mesmo em Jesus Cristo. Um dos maiores absurdos de alguns discípulos é atribuir ao conjunto de células passivas que servem ao homem a paternidade dos crimes e desvios da terra, quando sabemos que tudo procede do Espírito. Então vamos falar um pouquinho. Emmanuel, nessa mensagem, deu o título, que é a carne. Na realidade, é comum, é corrente ouvirmos as pessoas dizerem: eu tento, eu faço de tudo, eu quero me espiritualizar, mas a carne é fraca. E aí a pessoa usa esta justificativa, nós usamos essa justificativa
Por exemplo, para dizer, bem, eu tinha que assistir uma palestra, mas eu fui convidada para um chopinho com os amigos. Sabe como é? A carne é fraca, não é? Atribuindo ao corpo como se ele fosse o responsável por nossas escolhas equivocadas. Então, o que Emmanuel nos coloca é que o espírito, ele se utiliza do corpo para poder se expressar neste plano material. Mas tudo o que o corpo faz, o que o corpo deseja, é do espírito, porque o corpo por si só não tem vida, se não houver um espírito que nele habite. Então, quando dizemos que a carne é fraca, então eu preciso ter os excessos na alimentação, o corpo está pedindo para dormir, então eu vou deixar de trabalhar, estou muito cansada, não vou trabalhar, vou faltar no serviço, porque a carne é fraca, meu corpo está precisando. Mas, na realidade, o corpo precisa ser disciplinado. Então, os desejos inferiores, bem como os desejos sublimes, eles nunca serão do corpo, sempre do espírito imortal. Então, não podemos usar esta justificativa, esta desculpa, que a carne que é responsável pelo nosso fracasso aqui na Terra. Bem verdade que o espírito não precisaria comer, beber, dormir. Isto sim são situações ligadas às exigências, às necessidades do corpo. Porém, os desejos, as nossas decisões, as nossas escolhas, a nossa tendência para o bem ou para o mal jamais poderá ser do corpo. Jamais. Sempre serão do espírito que habita este corpo. Então, sabemos da necessidade de cuidar do corpo e do espírito. Do corpo, porque ele é um veículo que permite ao espírito se exprimir, experienciar essa existência material na Terra, lembrando sempre que somos seres espirituais. Estamos temporariamente, provisoriamente, nos utilizando de um corpo. E este corpo, como costumo dizer, é um vaso sagrado. Precisamos cuidar dele para que possamos estar nele durante o tempo programado para a nossa encarnação. Então, cuidemos dele, porque se não cuidarmos do corpo, abreviaremos a vida na carne e então sairemos antes do tempo e isso para nós, de alguma forma, não será positivo. E por vezes, se anteciparmos muito essa saída, né, essa volta para o plano espiritual, podemos até ser considerados suicidas, porque abreviamos e muito a nossa estadia na Terra. Então, o que é a carne? A carne é um corpo, ela são fluidos condensados, porque nós temos outros corpos sutis que não são condensados, somente o nosso corpo físico é condensado para que possamos realmente viver as experiências necessárias a espíritos como nós, que ainda necessitamos de estar no mundo de expiações e provas para podermos passar pelo processo evolutivo. Queridos amigos, eram essas as considerações a respeito do texto do Caminho, Verdade e Vida. Vamos agora, então, para o Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje, nós estamos no item 26 do capítulo 5º. O capítulo 5º tem por título Bem-aventurados os aflitos. E o item 26 é uma instrução dos Espíritos, que tem por título Provas voluntárias
e verdadeiro cilício. Então vamos lá? Perguntais se é permitido abrandar as vossas provas. Essa pergunta lembra estas outras. É permitido ao que se afoga procurar salvar-se? E a quem espetou-se no espinho, retirá-lo? Ao que está doente, chamar um médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. Mérito consiste em suportar, sem murmurações, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar quando não se sai bem, e nunca em deixar as coisas correrem, que seria antes preguiça que virtude. Esta questão nos conduz naturalmente a outra. Desde que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos, há méritos em procurar as aflições, agravando as provas por meio de sofrimentos voluntários? A isto responderei muito claramente: sim, e um grande mérito, quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque se trata da caridade pelo sacrifício. Não quando eles têm só por fim o bem próprio, porque se trata de egoísmo pelo fanatismo. Meus amigos, eu tenho a impressão que eu falei deste tema na live passada. É isso mesmo? Alguém se lembra? Eu acho que na hora que eu abri o livro aqui, eu estou repetindo a live. Alguém pode me dizer? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? A imagem está nítida? Ah, olha aí, a Beth está me dizendo que eu estou repetindo. Então, gente, vamos para o item 27, perdoe-me. Então, vamos lá. A questão 27 diz o seguinte: deve-se pôr termo ou acabar com as provas do próximo, quando se pode, ou devemos, por respeito aos desígnios de Deus, deixá-la seguir o seu curso? Então, um espírito, por ser uma instrução dos espíritos, vai nos responder: já vos dissemos e repetimos muitas vezes que estáis na terra de expiação para completar as vossas provas e que tudo o que vos acontece é consequência de vossas existências anteriores, as parcelas das dívidas que tendes a pagar. Mas esse pensamento provoca em certas pessoas reflexões que devem ser afastadas, porque podem ter funestas consequências. Pensam alguns que uma vez que se está na terra para expiar, é necessário que as provas sigam o seu curso. Há outros que chegam a pensar que não somente devemos evitar de atenuá-las, mas também devemos contribuir para torná-las mais proveitosas, agravando-as. É um grande erro. Sim, vossas provas devem seguir o curso que Deus lhes traçou. Mas acaso conheceis esse curso? Sabeis até que ponto elas devem ir? E se vosso Pai misericordioso não dizer ao sofrimento deste ou daquele vosso irmão, não irás além disto? Sabeis se a providência não vos escolheu, não como instrumento de suplício para agravar o sofrimento do culpado, mas como bálsamo consolador que deve cicatrizar as chagas abertas pela sua justiça? Não digais, portanto, ao verdes um irmão ferido: é a justiça de Deus e é necessário que siga o seu curso. Mas dizei ao contrário: vejamos que meios nosso Pai misericordioso me concedeu para aliviar o sofrimento de meu irmão. Vejamos se o meu conforto moral, meu amparo material, meus conselhos poderão ajudá-lo a transpor esta prova com mais força, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer cessar esse sofrimento, se não me deu como prova também, ou talvez como expiação, o poder de cortar o mal e substituí-lo pela bênção da paz. Então vamos parar por aqui
Tem um pedaço ainda, mas como eu li aquele outro trecho, eu vou deixar de ler e recomendo a vocês o item 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5º. Então, o que Kardec pergunta, e é o espírito Bernardin que responde, é se nós devemos ajudar o nosso próximo quando ele está passando por uma dificuldade muito grande, se nós podemos resolver a questão, se devemos fazer ou devemos, pelo contrário, deixar que as provas sigam o seu curso. Então, nós sabemos, nós que somos espíritas, que estudamos a doutrina, que estamos aqui em provas e expiações. Provas são testes, expiações, sofrimentos. A diferença de provas e expiações é que a expiação ela nos é imposta em consequência de escolhas equivocadas desta ou mais comumente de outras existências. E as provas elas são testes para aferir se aprendemos ou não a lição, se estamos aptos a seguir adiante, se estamos progredindo. Então, vamos imaginar que uma pessoa está passando por uma situação muito difícil. E a luz vai ser cortada. Se podemos ajudá-la a pagar aquela conta, façamos. Aí alguns vão pensar, não, mas se ela está passando por isso, é porque ela não foi previdente, ou é porque é uma pessoa que bebe, não faz por onde merecer. Não, deixa ele, a prova, a expiação dele tem que seguir o curso. Mas algum de nós em sã consciência, sabemos dos desígnios do Pai, até quando aquela pessoa vai passar por esse sofrimento, ou por aquela situação dificílima, de dor, de penúria, nós não sabemos. Então, na dúvida, ajudemos, sempre que for possível, ajudemos, não agravemos a situação já tão difícil de alguns de nossos irmãos. Então, imaginemos um criminoso que já está sofrendo, já está na cadeia, aí um parente vai visitá-lo e diz para ele, mas você merece, é a justiça de Deus que está sendo feita, você merece estar aqui na cadeia. Ora, mas a pessoa já está com todo aquele peso, porque é inegável que a nossa consciência nos acusa. Então, isso é realmente faltar com a caridade. Sempre que pudermos aliviar as provas, as expiações dos nossos próximos, façamos. Porque nós desejaríamos, se estivéssemos no lugar deles, que alguém nos desse a mão, que alguém nos aliviasse a dor e o sofrimento. Então pensemos dessa forma, porque é uma conclusão equivocada dizermos, mas ele está espiando, ele está aprendendo, é o aprendizado dele. Vamos deixar que siga seu curso, que continue assim, porque quanto mais ele sofrer, mais ele vai aprender e mais rapidamente quitará seus débitos. Mas nós sabemos? Se não está nas nossas mãos a solução para aquele problema? Então, meus amigos, pensemos nisso, reflitamos, se pudermos ajudar, ajudemos. Porque senão nós seremos penalizados pelo bem que não fizermos, e todo o mal decorrente daquele bem que não fizermos será levado à nossa conta. Então, deixemo-nos levar sempre pela corrente do bem, pois que Jesus nos informou, nos esclareceu que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Portanto, não façamos ao outro o que não gostaríamos que nos fizessem. Portanto, também coloquemo-nos no lugar do outro, usemos de empatia para imaginar o que eu sentiria se estivesse no lugar do outro. Graças a Deus. Vamos agora, então, meus amigos, para a questão do Livro dos Espíritos.
Então, nós estamos na questão 642 e ela diz o seguinte: será suficiente não se fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar uma situação futura? Será que, se nós não fizermos mal para ninguém, nós estaremos assegurando a nossa situação futura mais feliz e melhor? Vamos ver o que os espíritos nos respondem. Não. Portanto, não é suficiente só não fazer o mal. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um, como eu disse anteriormente, cada um responderá por todo o mal que tiver ocorrido por causa do bem que deixou de fazer. Há uma distinção a fazer aqui. Não fazer o mal é algo assim que você pode cruzar os braços, ficar na inação, ficar estático e dizer, bom, eu não faço mal para ninguém. Porém, para fazer o bem é diferente do que não fazer o mal, porque para fazer o bem eu preciso ter uma vontade ativa, eu preciso ter um movimento de querer fazer o bem. Portanto, não fazer o mal também não é fazer o bem, porque deixa-se de fazer o bem ativamente, por opção própria. Então, nós precisamos fazer todo o bem necessário que estiver ao nosso alcance. Aí as pessoas pensam, puxa, mas eu não tenho recursos. Eu não tenho recursos financeiros para ajudar. E é quando pensamos unicamente nas questões materiais. Mas quando Jesus nos retrata a caridade real, ela é essencialmente moral. Então, lá na pergunta número 866, salvo engano, quando Kardec indaga qual era o sentido da palavra caridade conforme a entendia Jesus, ele vai dizer benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Onde a questão material nesta resposta? Somente na benevolência para com todos tem uma parte material, mas indulgência com as imperfeições alheias é fundamentalmente moral. Perdão das ofensas é essencialmente moral. Então, fazer-se o bem muitas vezes não é colocar a mão no bolso, mas é dar um sorriso, uma palavra de apoio, de consolo, um abraço quando não sabemos o que dizer, quando nos entristecemos diante da situação aflitiva que nosso irmão passa. Vamos dar um abraço, vamos passar a nossa energia, o nosso carinho, mas se pudermos ajudar materialmente, sim, façamos para que a nossa consciência não nos acuse tardiamente. Façamos hoje, agora, todo o bem que pudermos fazer. Queridos amigos, essas foram as considerações da nossa live hoje, abordando as 3 obras espíritas, o livro Caminho, Verdade e Vida, o Evangelho segundo o Espiritismo e o Livro dos Espíritos. Quero convidar todos vocês para que juntos possamos elevar o nosso pensamento a Deus, buscando a figura terna e meiga de Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, Mãe de Jesus na Terra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja. Graças a Deus e graças
a Jesus. Queridos amigos, na segunda-feira, na próxima, estaremos de volta abordando essas obras espíritas de forma breve, bem ligeira, mas de forma também homeopática, para que possamos iniciar a semana da melhor forma possível. Afinal de contas, embora o domingo seja o primeiro dia da semana, o dia útil é a segunda-feira. Então, nos fortaleçamos em amor, em fé, coragem e sigamos adiante, porque Deus não desampara jamais nenhum de seus filhos. Queridos amigos, uma semana maravilhosa. Na sexta-feira eu farei parceria com João Firmino, então nos encontraremos mais uma vez. Até lá, fiquem com Deus, paz e luz aos nossos corações. Até a próxima!